Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como que nós vamos fazer agora a inserção do personagem no nosso jogo. Então a gente já tem um cenário construído com um background, porém até agora o nosso jogo ele é só uma imagem estática. Então se eu reproduzir esse jogo eu não vou ter nenhum tipo de interação, nenhuma física, nada, né? Eu tenho apenas aqui um cenário estático onde eu tenho ali o background animado, né, por conta de um clipe que já veio no pacote de backgrounds que nós importamos. Então hoje, nosso objetivo é colocar um personagem na tela, fazer ele interagir com o cenário e depois, por fim, colocar movimentação nesse personagem. Tá? A movimentação ela vai envolver programação, que nós vamos usar aí a linguagem C#. Para eu colocar um personagem, ele vai ser um componente da minha cena. Então, assim como eu fiz com outros componentes, eu vou vir aqui nos arquivos, né, de componentes, botão direito, e vou começar criando um componente vazio. Tá? Existem outras formas de se colocar o personagem na tela. Eu prefiro essa porque fica mais organizada. Tá? Então, criando um objeto vazio, eu vou chamá-lo aqui de player. Tá? Todo componente da Unity, todo objeto, né, na cena da Unity, ele vai ter aqui uma série de componentes aqui na direita. Então, esses componentes são os que vão permitir, né, que a gente personalize cada objeto. No caso aqui do nosso foreground, que é o cenário, né, notem que a gente tem como componente dele um tile map, que é onde a gente coloca os tiles, e um tile map renderer. Né? Então, tudo que é renderer são componentes responsáveis por deixar disponível na tela para a gente renderizar, né, aquele objeto na cena, para que seja visual para nós. No background, eu tenho um sprite renderer, né, então eu vou renderizar um sprite, uma imagem. E eu tenho também aqui um animator, que é um componente que cuida das animações dos objetos da Unity. Para o nosso player, por enquanto ele está vazio, né? Ele só tem aqui um transform, que é um componente padrão, né, que indica para nós aqui posição, rotação e escala de um objeto na cena. Para eu começar, eu quero que esse personagem apareça na tela, então eu vou utilizar um Sprite Renderer. Tá? Então cliquei aqui em adicionar componente. Eu já tenho aqui digitado o Sprite Renderer, né? Mas se você não tiver digitado, basta digitar. Agora ele me possibilita colocar aqui um sprite, né? Uma imagem que vai ser renderizada na tela. Então primeiramente eu coloco aqui um frame do personagem, né? Um sprite, para que eu tenha referência ali de proporção desse personagem na tela, posicionamento, onde que eu quero que ele inicie. Eu posso aqui escolher um personagem, tá? Então vou escolher esse daqui, por exemplo. Qualquer frame que eu pegar dele aqui vai me servir como referência, tá? Eu gosto de pegar sempre um frame do personagem parado, tá? Então, dependendo do pacote de personagens que vocês estiverem utilizando, às vezes ele vai vir como este daqui, que já tem aqui as animações recortadas, né? Então, os frames para cada uma das animações. Então, para a animação dele sofrendo aqui um dano, né? Para ele fazendo um double jump e para ele parado, que é idle, né? Então esse idle eu vou pegar um desses frames, vou deixar selecionado ali o player, arrasto esse frame para cá, tá? Esse meu player ele já está aqui na cena, tá? Mas ele não está visível aqui. Eu estava na aba jogo, né? Ele não está visível porque ele está muito pequeno, né? Então se você olhar com cuidado ele está aqui no centro, ó. Então eu posso primeiramente aumentá-lo de tamanho, certo? Movê-lo. Mas notem que eu só tenho aqui a silhueta do jogador, né? Não está de fato o sprite dele disponível, aparecendo para a gente. Isso é uma questão de ordem de exibição, tá? Dos componentes aqui na nossa cena. Então, tanto o background como o player eles estão na mesma camada. E onde que eu consigo ver isso? Aqui no background, no renderizador dele, eu vou ter uma opção que é Order in Layer, que é a camada que ele vai ser exibido. Tá? No background, eu costumo, né, como é o plano de fundo, eu costumo deixar aqui sempre na ordem -1. Tá? Então a Unity permite valores negativos. Como o background, para mim, ele vai estar sempre no fundo de tudo, eu começo ele na camada -1. E o jogador, eu posso colocar em qualquer camada que seja, obviamente, maior do que -1, né? Então de 0 para cima. Vou deixar aqui
na camada 1, tá? Só por uma questão de organização eu vou colocar aqui o foreground na mesma camada do personagem, tá? Então a minha intenção é que o personagem e o chão existam no mesmo, né, no mesmo plano, na mesma camada. Então, com o meu personagem aqui agora, né, eu já dimensionei ele, né, acho que esse tamanho aqui tá bom. Eu posso então iniciar o meu jogo. Então, olha o que acontece se eu iniciar o jogo agora com o personagem na cena. Bom, está reproduzindo o meu jogo, não aconteceu nada com o personagem, tá? E por quê? Porque eu só coloquei de fato, né, dentro do meu objeto aqui, player, eu só tenho um renderizador de sprite. Então a única coisa que está sendo feita é sendo renderizado um personagem na cena. Eu não tenho física, eu não tenho movimentação, porque essas coisas eu preciso adicionar em forma de componentes, tá? Então no meu jogador, vamos começar adicionando a física. Tá? A física aqui na Unity, a gente pode usar este componente chamado Rigid Body 2D. Então, o Rigid Body 2D ele traz várias propriedades físicas, que já é do motor gráfico da Unity, como a massa do personagem, né, a escala gravitacional dele. Eu tenho aqui também como congelar, ou seja, né, bloquear a posição X ou Y do personagem, que ele se movimente em algum eixo, ou que ele rotacione no eixo Z. Tá? Isso, inclusive, é uma opção que a gente vai deixar marcada, porque senão esse meu personagem ele pode cair para frente ou para trás. Né? A gente quer que ele esteja sempre ali na vertical. Com esse componente, se eu só iniciar o meu jogo agora, olha a diferença. Como eu tenho uma física, agora o meu personagem foi afetado por essa física. E ele caiu aqui, né? Então, vou fazer novamente para quem não viu, ele caiu atrás ali do meu cenário. Tá? Por que isso acontece? Porque aqui no meu jogo eu ainda não fiz a configuração dos colisores. Tá? Então os colisores são aí componentes fundamentais na execução de um jogo, porque são eles que delimitam onde que eu consigo andar com o meu personagem, onde que é o limite, né? Uma parede, o chão, se eu estou batendo em um objeto, por exemplo, se eu estou colidindo, né? Batendo com um inimigo na fase. Para tudo isso eu preciso de um colisor. Tá? O colisor ele é uma zona delimitadora, tá? Que eu consigo adicionar lógica nisso depois. Então, dentro dessa zona delimitadora, eu consigo impedir, né, que os meus objetos da cena se ultrapassem um ao outro, né? Se transpassem. Então, aqui no personagem, eu vou adicionar um colisor. Então, eu fui lá embaixo em adicionar componente, e aqui eu tenho vários tipos de colisor. Para o meu personagem, eu vou usar um colisor do tipo caixa, um Box Collider. Tá? Esse Box Collider, vou voltar aqui para a cena. Notem que já apareceu aqui ao redor do meu personagem agora um quadrado, um retângulo verde. Né? Esse retângulo é justamente o colisor. Aqui no meu componente de colisor eu tenho uma edição que eu posso fazer nele. E daí eu consigo adequar ao tamanho do personagem, olha só. Então, adequei. Eu deixo o colisor sempre um pouquinho dentro do sprite do personagem, tá? Para não parecer, porque se eu deixar exatamente aqui no limite do sprite, vocês vão notar que fica, né, quando eu solto esse personagem no chão, ele parece às vezes que ele está flutuando, né, que ele não está andando de fato no chão. Então eu deixo ele um pouquinho para dentro do sprite para corrigir essa sensação. Ok, coloquei um colisor aqui no meu personagem. Então agora ele tem uma zona de colisão ao redor dele. Se eu der o play, continua caindo pelo cenário, certo? Por quê? Porque eu tenho uma zona de colisão no personagem, mas não tenho uma zona de colisão no chão, né? No cenário aqui que é o foreground. Então eu faço o mesmo processo. Eu seleciono o componente do chão, do meu foreground, e vou adicionar nele um colisor. Dos colisores disponíveis, o mais indicado para mexer com Tile Map é justamente o Tile Map Collider. Tá? Ele vai automaticamente inserir para nós em cada um dos tiles um colisor. Então ele vai circundar ali cada um dos tiles, né, com uma área de colisão. Caso você quisesse fazer manualmente, tá? Então eu não quero delimitar dessa forma, eu quero fazer manual. Então eu vou desabilitar aqui rapidinho esse Tile Map. Você pode usar, por exemplo, um Edge Collider. Tá? Esse talvez seja um colisor
o colisor mais personalizável, tá? Notem que esse edge ele é uma linha, tá? Só que conforme eu vou movendo essa linha, eu consigo ir adicionando novos pontos, né, de dobra nela aqui, ó. Então, eu fiz essa parte de cima. Para eu jogar esse colisor aqui para baixo, eu posso pegar essa ponta e trazer para cá, certo? Aqui eu corrijo, deixo assim. Essa ponta aqui eu posso pegar e jogar para baixo, tá? E assim eu vou demarcando o meu cenário com uma linha, tá? Obviamente esse trabalho é manual, né? Então ele precisa ser feito com cuidado para você não deixar brechas de colisão, tá? Tá aí. Coloquei colisão no chão, tá? No vazio aqui, mas não precisava, tá? Então dessa forma também funciona, beleza? Eu vou usar hoje o Tile Map Collider, tá? Então ó, vou tirar esse edge e vou usar o Tile Map porque para o meu exemplo aqui ele é mais indicado, tá? Dependendo do cenário que você for fazer, talvez fazer ele manual em linha faça mais sentido. Ok, então agora eu tenho uma área de colisão no personagem e no cenário. Então se eu reproduzir o jogo agora, essas duas áreas de colisão elas se encontram, tá? E é por isso que agora o meu personagem ele está em cima do chão, né? Em cima do foreground aqui. Com isso a gente eliminou, né, esse defeito, né, dele estar penetrando pelo chão ali, né, caindo pela fase. Bom, esse é o básico, né, de criação de personagem, pelo menos a parte física do personagem, certo? Agora a gente quer adicionar aqui movimentação, porque se eu reproduzir esse jogo e tentar andar com o personagem, nada acontece, né? Se eu usar aqui as teclas A e D ou a setinha, nada acontece. Para eu colocar movimentação, eu não consigo fazer isso só colocando um componente na Unity, tá? Então, aqui já envolve de fato código. Então a gente precisa programar, né, essa movimentação do personagem. Para eu fazer isso, eu vou selecionar aqui o personagem, o objeto do personagem, certo? Deixa eu só esconder aqui um pouquinho esses componentes, porque eu vou adicionar um componente que é um script, tá? Então, novo script. Vou chamar ele de Player Controller. Então, esse script ele vai servir para colocar a lógica, né, de tudo que controla meu personagem. Então, movimentação, pulo, ataque, tá? Lembrando que para cada uma das coisas você pode ter um script à parte. Aqui já entra na questão de como que você prefere organizar o seu código, tá? Então eu vou fazer aqui uma pasta de scripts para salvar. E uma pasta de jogador dentro de scripts, tá? Porque futuramente nós vamos ter scripts dentro dos itens, scripts de inimigos. Então esse script é referente ao personagem. Então eu salvo ele, eu já organizo ele, né, dentro de uma pasta de scripts do personagem. Ok, agora esse meu script ele vai estar aqui como um arquivo, tá? Então se eu acessar aqui o arquivo do script, eu posso abrir ele aqui na minha máquina, né? Com qualquer editor que você queira, né? Então aqui eu tenho esses dois, por exemplo, né? Vou abrir no Visual Studio Code. Aqui nós temos o código inicial, certo? Então esse esqueleto de código a Unity já cria para nós. Eu já tenho aqui, né, as bibliotecas que eu preciso, né? A classe Player Controller. E eu tenho dois métodos aqui que já vêm por padrão, tá? E eles são obrigatórios aqui para o funcionamento do script. O start é onde eu coloco todo o código que vai ser executado quando aquele meu objeto for instanciado na cena. Então, quando ele começou a existir esse método, essa função start executada, uma vez, tá? E depois nunca mais. Por quê? Depois que o start é executado, o meu código passa a ser executado em loop dentro aqui do update. Tá? Então, uma vez por frame, esse método é chamado. Tá? Então, se você roda o seu jogo a 60 quadros por segundo, 60 vezes por segundo, esse método vai ser executado. Bom, o que eu vou fazer aqui? Na atualização, no update do personagem, eu quero estar o tempo todo checando a entrada, né, do joystick ou do teclado, e pegando os comandos que o jogador está dando ali na entrada e colocando isso
dentro do meu personagem, certo? Então, o que a gente quer fazer é movimentar o personagem. Então, eu preciso de uma lógica que vai fazer a posição do meu personagem ser atualizada, né, em tempo real, conforme eu tenha movimentos na entrada do meu jogo. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar aqui um componente chamado Vector3. Tá? Eu vou chamar esse meu vetor de movimento. Então, eu vou criá-lo aqui. E quando eu criá-lo, eu vou ter a opção aqui de colocar valores em 3 eixos, né, de movimentação do meu personagem. X horizontal, Y vertical e o Z seria a profundidade. Como a gente está fazendo um jogo 2D, eu não vou usar, né, os valores aqui em Z. Tá? Mas também, como eu estou fazendo um personagem que vai andar para frente e para trás só, eu também não vou usar valor em X. Em Y, perdão. Então, tanto para Y quanto para Z, eu vou deixar o valor 0 fixo. Não vou ter movimentação de cima para baixo, nem em profundidade. O único valor que eu vou sempre estar atualizando é, de fato, a horizontal, eixo X. Tá? Então, no lugar dessa variável X, que eu iria criar, eu vou usar uma função da Unity que já vai pegar em tempo real o que está sendo feito na entrada do meu jogo. Tá? Então, essa classe input, né, com essa função aqui, esse método getAxis, eu especifico aqui, ó, quero tudo que esteja sendo pressionado, né, de comandos no eixo horizontal. Eu vou pegar isso através dessa função e colocar aqui no meu vetor de movimento. Com isso, eu vou estar criando aqui um vetor mesmo, né, indicando para mim para onde eu tenho que movimentar. Se nós estivermos utilizando, né, um controle analógico, esse valor aqui é um valor flutuante, então ele vai ter ali sua proporção conforme o analógico do controle, certo? Então, aqui conforme eu vou pressionando, né, o analógico para o lado, eu vou virando para um lado ou para o outro. Se eu estiver usando o teclado, esse valor ele vai ser digital, né, ele vai ser discreto. Então, ou ele vai ser -1 se eu estiver pressionando a setinha para a esquerda, 0 se eu não estiver pressionando nada, ou 1 se eu estiver pressionando para a direita. Ok? Onde que eu consigo configurar as teclas que a Unity considera como sendo teclas do eixo horizontal? Tá? Eu vou deixar o script aqui só um instante para mostrar isso, porque é importante a gente saber quais teclas estão mapeadas para o eixo horizontal. Tá? Então, eu venho aqui no meu projeto, em Edit, Project Settings, e aqui na parte Input Manager. Tá? Aqui, se eu expandir aqui eixos, eu vou ter aqui o eixo horizontal, vou expandir também. Então, aqui é a descrição do eixo, né? Ele chama horizontal, por isso que eu consegui colocar ali no código o horizontal entre aspas, ele vai olhar diretamente para esse eixo. E aqui, ó, os botões negativo e positivo, ou seja, esquerda e direita. Left e right significam as setinhas do teclado. E aqui os alternativos, né, os botões alternativos são A e D. Então, o A vai para a esquerda e o D vai para a direita. Tá? Além disso, eu tenho aqui no meu joystick, né, o eixo X configurado. Então, qualquer joystick que seja aqui interpretado diretamente pelo Windows como um joystick, né, uma entrada de controle, ele já vai ser denominado ali o eixo X como esse analógico aqui da esquerda, né, que é o que a gente usa para movimentação mesmo. Ok? Então, só sabendo disso, então, no fim das contas, né, essa função está pegando. Se eu estou pressionando A, ele vai colocar -1 aqui, né, certo? Seria isso daqui. Se eu estou pressionando D, ele está colocando, perdão, o valor 1 positivo. Se eu não estiver pressionando nada, ele vai estar colocando 0. Tá? Então, essa função, se eu estiver jogando no teclado, ela vai ter 3 valores disponíveis. Ok, acabamos com o eixo do movimento. Agora eu vou fazer, então, a atualização da posição do personagem conforme, né, este vetor de movimento. Então, para isso, eu uso o transform do meu componente, né? Lembrando que o transform é o componente que cuida da posição. Então, eu acesso aqui a posição do transform e vou fazer um mais igual, ou seja, eu vou sempre incrementar a posição do personagem conforme o vetor de movimento. Então, se eu estou fazendo um vetor de movimento negativo, eu vou estar, de fato, decrementando a posição, ou seja, indo para trás. Né? Do contrário, se eu estiver fazendo um movimento positivo, eu estou incrementando a posição. Então, aqui eu posso colocar o movimento. Tá? Para que a gente consiga fazer um movimento contínuo, ou seja, enquanto eu estiver segurando a tecla, ele vai ficar
movimentando, eu vou multiplicar isso daqui por um valor que é o delta time, tá? Desta forma aqui, certo? E também, para eu poder personalizar a velocidade do personagem, eu vou multiplicar isso por uma velocidade. Essa velocidade é uma variável, né? Então eu vou poder configurar ela sempre que eu iniciar o jogo. Para isso, eu vou colocar ela aqui como sendo um valor público, tá? Ele pode ser flutuante, se você quiser personalizar a ponto de casa decimal, ou inteiro, né, se você quiser valores discretos. Ok, então está feita aqui a minha lógica, né, de atualização do movimento. Eu posso só voltar para Unity. Ele já compilou aqui o meu código, né? Ele deu um erro ali porque eu erroneamente escrevi aqui depois do new apenas vector, né? E não o nome completo da classe aqui, que é vector3. Então, qualquer erro de compilação vai aparecer para nós aqui na Unity, tá? Não vai aparecer no editor ou na IDE que você está fazendo geralmente. Então, aqui na aba console da Unity vai estar aqui o resultado da compilação dos seus scripts, de todos eles ao mesmo tempo, tá? Então, a partir do momento que eu corrigi aqui e salvei, só de eu voltar para a Unity, ele compila novamente. Tá? Agora saiu o erro, ou seja, o meu script foi compilado. Tá? Antes de eu executá-lo, eu preciso dar um valor para a minha variável. Né? Notem que aqui está aparecendo aqui a variável speed. Se eu selecionar o personagem, aqui no meu componente de script agora eu vou ter a variável pública que eu declarei lá dentro do script, onde aqui agora eu posso colocar um valor para ela. Como é um valor flutuante, eu posso pôr aqui 4.5, por exemplo. Né? E agora sim, se eu executar, aquele código ele vai entrar em ação o tempo todo. Né? Uma vez por frame, o meu código vai estar caindo aqui, dentro do update, né? E vai estar fazendo isso aqui, ó, gerando um vetor de movimento conforme os botões que eu estou pressionando e atualizando a posição. Aqui no meu jogo, notem que ele deu um erro ali embaixo já. Tá? Então ele não vai funcionar de cara. E isso é uma culpa do código que eu estou usando e da versão da Unity que eu estou trabalhando. Tá? Então esse código, desta forma que eu utilizo, já é um código que usa uma abordagem considerada antiga, tá? Pela versão da Unity que eu estou. Então eu preciso, no meu caso, na versão 6, ativar uma opção aqui. Tá? Então lá em Project Settings, aqui em Player, eu vou deixar aqui em Configuration, tá? Então tem essa subseção Configuration. Aqui no Active Input Handling, que é como que a Unity trata com a entrada, né, com os comandos de entrada para personagens, aqui ele está selecionado apenas o modo novo. Tá? Então eu utilizo, né, pelo menos usando aquele código, o modo antigo. Só que eu posso aqui, por uma questão de compatibilidade, permitir os dois. Então é isso que eu vou fazer. Tá? Então eu vou permitir aqui both, aplicar. A minha Unity vai reiniciar, tá? Então essa reinicialização aqui ela é necessária. Então para todos que estiverem usando a versão, por exemplo, 2022 da Unity ponto alguma coisa, esse erro não vai ocorrer, tá? Então esse erro é só por conta da gente estar usando a classe input dentro do nosso código. Então essa classe ela está sendo substituída nas versões novas da Unity, tá? Bom, agora ele já aplicou aqui a minha configuração, tá? Já saiu o erro, né? Ele está só aqui o aviso para eu estar rodando a Unity como administrador. Se eu executar agora o meu código, com o meu script agora funcional, conforme eu apertar uma das teclas, certo? A ou D, então eu coloco -1 ou 1 no vetor de movimento horizontal. Se eu apertar para cima e para baixo, né? Estou apertando aqui, ó, nada acontece, né? Se eu estiver utilizando aqui um joystick, deixa eu conectar aqui rapidamente o meu. Ó, se eu estiver usando um joystick e pressionar levemente aqui para a direita, né, ele vai devagarzinho, né? Então aquela função ela já faz o tratamento em float, tá? Ó. Aqui se meu personagem cair, né? Ó, isso daqui é um bug que a gente tem que corrigir também, né? Ele consegue
o passar pela plataforma se ele passar rápido demais, né? Se eu deixar ele cair, ele cai, né? Ok, então está feita aqui a nossa lógica de movimentação, tá? Então, apenas essas duas linhas aqui resolve para nós, tá? Bom, para este vídeo é isso, tá, galera? Então, no próximo vídeo, nós vamos incluir aqui a lógica de pulo do personagem e fazer também a lógica de pulo duplo, porque essa lógica ela já vai envolver para nós aqui trabalhar com colisores, né? Então, colisores e tags, para eu identificar se o personagem está no chão, para ele poder pular, né? E se ele voltou para o chão para poder pular de novo. Então, isso a gente vai fazer no vídeo seguinte. Obrigado a todos. Até mais.